Olá, hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde do idoso. Vamos falar também sobre o concurso de Mini-Miss que ocorre amanhã no MRAL. Lembrando que você pode participar na nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o professor Erickson Aragão, recebemos também o professor economista José Jamil Adum. Bom dia. Como convidados de hoje, recebemos a diretora de Provimento de Saúde da Unimed Juiz de Fora, doutora Ana Tércia Abrão. Recebemos também a organizadora do Mini-Miss, Michele Reis, e a gerente do MRAL, Keila Oru. E quando se fala em saúde do idoso, se fala mais do que apenas tratar de doenças. Saúde do idoso engloba também a prevenção e o bem-estar do paciente. Hoje aqui na mesa de debates nós vamos falar mais sobre esse assunto, tendo como foco o programa Saúde do Idoso da Unimed Juiz de Fora. Para isso recebemos a doutora Ana Tércia Abrão. Obrigado pela presença aqui na mesa de debates novamente. Doutora Ana Tércia, para a gente começar, o que é mais importante realmente em um programa de saúde do idoso? Bem, a população está envelhecendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas agora no Brasil nós estamos num processo de envelhecimento muito rápido. O Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido, é um país que antes tinha uma população tão jovem e hoje a gente já está virando essa página. Nós temos a previsão de em 2030 temos mais de 40 milhões de pessoas idosas, acima de 60 anos no Brasil. Lá fora, utiliza-se acima de 65 anos. Eu tenho a impressão que em breve a gente deve mudar essa faixa de corte. Mas no Brasil, acima de 60 anos. E o que acontece? Com a longevidade, com o maior tempo de vida que todos nós devemos ter, a gente tem que se cuidar para que a gente não tenha uma vida por mais tempo, mas com menor qualidade. Nós precisamos nos cuidar para que a gente possa ter um envelhecimento sadio e evitar as doenças ou conviver com elas da forma mais harmônica possível. Uhum. E agora, quais os principais cuidados assim que se deve ter na terceira idade? Bem, a gente tem que ter vários cuidados. Nós implantamos na Unimed há 3 meses o Telesaúde Unimed. O primeiro foco desse Telesaúde é exatamente para o idoso, onde a gente aplica um questionário, que é o chamado de VCF-20, que é um questionário que classifica os idosos. Esse questionário classifica os idosos em idosos robustos, idosos pré-frágeis e frágeis. Os robustos são aqueles que não têm nenhuma doença ainda importante, que conseguem levar seu dia a dia, conduzir sua vida e não tem doenças graves, algumas poucas morbidades que fáceis de controlar. O pré-frágil são aqueles idosos que têm já algumas doenças que tem que ser muito bem monitorado para que ele não possa evoluir para um frágil. Por exemplo, diabetes, hipertensão, isso tudo que a gente sempre ouve, obesidade, alimentação inadequada, falta de exercício, associada a uma dessas patologias, ele é um pré-frágil, quer dizer, tem a chance de vir a ficar gravemente doente. E frágeis são aqueles que já têm uma doença instalada ou são acamados. A Unimed Juiz de Fora hoje tem mais de 1.000 pacientes em casa, na atenção domiciliar. Não é home care. A gente não trabalha com home care, trabalhamos com atenção domiciliar. E nós temos mais de 1.000 pacientes. Todos esses pacientes, na sua maioria, são idosos. A média da faixa etária é de 82 anos. É muito alta. Então, esses pacientes que já estão acamados, que já têm uma doença, a gente faz o controle lá. Depois de aplicado esse questionário, a gente classifica. E em Juiz de Fora, nós temos hoje na Unimed Juiz de Fora quase 14 mil idosos. De 115 mil, 120 mil, nós temos quase 14 mil. Isso dá 12% dos nossos beneficiários estão acima de 60 anos. Só que esses 12%, você fala, mas não é tanto, só que o custo é muito alto, porque a pessoa não se cuida, ela vai adoecendo, ela vai no médico, ela vai no outro e acaba fragmentando todo o cuidado da saúde. Então, hoje nós temos em Juiz de Fora, de robustos, na nossa classificação, nós temos 62% de robustos
enquanto na literatura espera-se 45% de robustos, idosos robustos. No pré-frágeis, nós temos 45% de pré-frágil, na literatura é em torno de 26%. Então, nós temos mais pessoas correndo o risco de adoecer, e dos frágeis nós temos em torno de 9% desses pacientes. São aqueles que já estão em atendimento domiciliar, já tratam conosco, então a gente está mapeando, nós ainda não terminamos esse mapeamento, a previsão é que a gente termine até o final do ano, mas é feito através do nosso telesaúde, que os clientes Unimed recebem a carta comunicando que receberão a ligação, para que não possa, né, ter qualquer dúvida da ação da Unimed, e a gente classifica. Os classificados, de acordo com a classificação, ele é encaminhado para um acolhimento ou para uma consulta médica, caso ele não tenha médico assistente. O médico assistente sempre é o mais importante, né? Você tem um geriatra, tem um clínico, e a gente faz esse acolhimento e cria um plano de cuidado personalizado para cada doença, para cada paciente, para cada faixa etária. Nós percebemos em algumas sociedades tem uma longevidade maior que a brasileira, né? Sim. Eu tenho muita atenção, vamos dizer, pela sociedade chinesa, que você encontra aí grande faixa entre 90 Sim. e 100 anos, né? Praticando aí o seu Tai Chi Chuan e outros. Nós estamos muito longe disso? Muito, Jamil, eu sinto muito, mas estamos muito longe. Primeiro, esse é um país que não tem uma atenção muito grande com o idoso. O idoso aqui é pouco respeitado nos seus direitos, nas suas vontades, até nas suas possibilidades de trabalho, o que lá, isso já é instalado. Lá eles têm oportunidade de trabalho, eles têm uma política de saúde do idoso já estabelecida, a longevidade deles é maior, mas só que eles vivem com qualidade. Aqui, a gente tem muito que caminhar. Eu acho que isso é um passo que a Unimed está dando, mas é de passo em passo que a gente vai chegar a algum resultado satisfatório. Mas, assim, não podemos fechar os olhos para isso, porque a longevidade está aí e nós temos que cuidar melhor dos nossos idosos. Então, diante disso, né, a Unimed, que é uma cooperativa de médicos, ela tem aí no seu bojo de atividade, né, um plano de saúde, mas no tocante aos médicos que cuidam dos idosos, existe hoje por parte daquele estudante a dúvida, né, se ele vai fazer medicina para idoso, se ele vai fazer medicina para criança, se ele vai voltar-se para a área de imagem, que dá muito recurso. Como é que você analisa hoje, principalmente aquele que está estudando nesse momento, que vai fazer a sua especialização ainda, a questão da geriatria? É um bom caminho para o médico seguir? Olha, hoje eu acho que é um excelente caminho o médico que fizer geriatria. Ele vai ter um campo de trabalho enorme, porque a gente tem que acompanhar a evolução. O país era um país jovem até há pouco tempo. Agora, o Brasil é um país já envelhecendo, que envelhecerá em 2030, teremos, né, mais de 40 milhões de idosos. Então, eu acho que os estudantes, os alunos, têm que repensar, têm que reavaliar. Por quê? Porque a geriatria é o futuro. Não tem escapatória. A única escapatória só tem duas chances: ou fazer, né, viver muito, mas procurar viver bem, ou morrer jovem, ou adquirir uma doença porque você não se cuidou. Então, para os estudantes é muito importante, eu acho que tem que haver estímulo por parte do governo, das operadoras, tem que ser bem remunerado, porque as especialidades clínicas no Brasil não são as melhores remuneradas, e isso, né, cria uma desassistência nessas áreas básicas, mas eu acho que tem que haver uma mudança de conceito, nós temos que mostrar o campo de trabalho que tem, com a remuneração digna, porque é um trabalho belíssimo. Você trabalhar geriatria é muito gratificante, ao contrário do que muitos pensam, que é triste, que não é isso. Nós vamos possibilitar as pessoas de viverem melhor com a qualidade que nós podemos oferecer. É uma percepção minha, mas eu acredito que nós estamos falando de uma ponta, que é o pessoal mais idoso. Mas eu acho que a saúde começa lá na infância, né? Já com predisposição de fazer um exercício. E como é que a senhora percebe isso ainda? Porque eu vi que parece uma impressão que estão fazendo poucos exercícios, né? Essa juventude vem diminuindo a sua condição de fazer exercícios, né? Na verdade, tudo começa no aleitamento materno. É a ação mais fundamental da medicina. Não, a mãe tem que amamentar seu filho, isso é qualidade de vida, isso é saúde. A partir daí,
quando instalar a alimentação, tem que instaurar uma alimentação saudável. Porque a coisa mais importante na vida, de tudo que a gente vai falar aqui, é a alimentação adequada, começando com leite materno, uma dieta equilibrada e atividade física, inclusive para renovação neuronal. Então, esse casamento ele não pode ser desfeito, atividade física e uma alimentação adequada. E isso começa realmente na infância. É a famosa mudança de hábitos alimentares e mudança no estilo de vida. Nós vamos para um rápido intervalo, nosso assunto vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora e olha só, ainda dá tempo de você garantir o seu Diário Regional. O Diário Regional de hoje, como nós podemos ver aqui, destaca a onda de roubos a veículos, reforça a importância de medidas de segurança. Essa e outras notícias você acompanha no Diário Regional de hoje. Você pode perceber também a nossa campanha das canecas continua também, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. Você garante o seu Diário Regional nas melhores bancas perto de você. Estamos conversando hoje com a doutora Ana Tércia Abrão, ela que é diretora de Provimento de Saúde da Unimed Juiz de Fora, falando sobre o programa Saúde do Idoso. Agora, doutora Ana Tércia, o programa ele foi selecionado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sim. 15 iniciativas foram selecionadas em todo o país para ser acompanhada pelo projeto Idoso Bem Cuidado. E o programa Saúde do Idoso da Unimed Juiz de Fora foi um deles. Queria que você explicasse qual que é a importância disso, o que isso representa. A Agência Nacional, Agência Nacional de Saúde é o nosso órgão regulador. Então, ela está implantando o projeto de saúde do idoso e pediu que todas as operadoras do Brasil inscrevessem seu projeto. E nós nos inscrevemos, eu já estava com o nosso pronto, a gente se inscreveu e fomos classificados. Apenas 15 operadoras no Brasil vão trabalhar no plano mais completo. Outras foram selecionadas, mas não tem todas as etapas do serviço que se deseja ter. Então, a Unimed Juiz de Fora foi classificada, nós agora estamos em fase de levantar indicadores, porque isso não é só implantar, é implantar e acompanhar. Todo projeto tem que ser assim. E aí a gente também tem uma novidade que na questão do idoso, além de todo o rastreamento, classificação do risco, criação de postos de trabalho para os médicos que estão atendendo esses pacientes, nós inauguramos recentemente a Unimed Cuidados Continuados. É uma ala dentro de um hospital parceiro, em que a Unimed, ali foi criada de uma forma mais humanizada, são poucos leitos. Para quê? Para que nossos pacientes que são frágeis, que estão em casa, em atenção domiciliar, quando tem qualquer evento que agudize, ele tem um lugar para ser internado e ser acompanhado pela mesma equipe. Que o que acontece? O paciente está em casa, ele tem uma intercorrência interna. Aí ele vai para um hospital onde ele não conhece o médico, ele fica tempo, às vezes, maior do que o necessário, perde muita capacidade cognitiva, o que é importantíssimo. Então, nós criamos essa ala, onde esse paciente é internado, é acompanhado pelo nosso médico do programa e pela própria equipe que o acompanha em casa. Então, ele não se sente tão perdido, não sente tanta assim, a separação da família, porque ele só vai se tiver cuidador, e esse paciente que fica ali internado, ele volta no tempo mais rápido possível para junto dos seus familiares. Porque você tirar uma pessoa idosa acamada, colocar no hospital, afastar do seu ambiente, é muito complicada a recuperação depois. Então, isso é uma novidade, que no Brasil são poucas iniciativas, no sistema Unimed eu acho que nós somos pioneiros, que a gente está aí já operando há quase 30 dias e está sendo excelente. E o nível de satisfação é muito grande dos pacientes. E para nós também é uma satisfação ter o paciente nesse momento que ele mais precisa, nós podemos estar cuidando deles. Então, para o familiar, agora assistindo aqui à mesa e participando com a gente, como ele pode acionar esse serviço, como é que esse serviço ele é disponibilizado? Lembrando que o idoso, para uma operadora, ele é um bom cliente, coitado, ele paga sempre a mais um pouco, tem aquele custo operacional que a gente sabe que a operadora tem que passar para ele. E falando também sobre isso, você poderia informar aí a questão desses custos, se acabam caindo no final por conta dessa prevenção? Na verdade, o paciente que está em domicílio, a própria equipe, quando ele tem um quadro agudo que precisa internar,
encaminha para essa nossa unidade de cuidados continuados. E também o SOS, que é o Serviço de Urgência da Unimed, que já trabalha, né, em consonância com a atenção domiciliar, eles detectam, veem o quadro do paciente e vai para essa unidade. Só pode ir para essa unidade quem está na nossa atenção domiciliar, não é aberto para o público da Unimed. Quanto aos custos, a verdade é que a saúde é cara demais. E os aumentos, quando a gente aplica os aumentos, a ANS dá os aumentos, não pense que dá para cobrir os custos. Não dá. A gente tem que ter uma gestão muito eficiente, muito profissional, para a gente conseguir dar conta desse recado. E como é que a gente faz isso? Não deixando as pessoas adoecerem daquilo que pode ser evitado. Por quê? Hoje, a gente fala, o idoso paga mais, mas todos nós, o ideal é você fazer o plano de saúde quando você é jovem, porque as faixas etárias são passíveis, né, dos aumentos que são aplicados. E a gente sabe que é caro para nós indivíduos, eu também pago, todos nós aqui, né, temos familiares que a gente, né, tem plano de saúde, mas isso não é suficiente se você não tiver uma boa gestão. A saúde está cara demais, a incorporação de novas tecnologias, a solicitação de exame às vezes exagerado, o desperdício na saúde, ele é extremamente maléfico. E ele recai sobre todos nós. Porque, na verdade, o que a Unimed é? Uma mútua, onde todos nós contribuímos para cuidar da saúde de todos. Então, nós, enquanto gestores, temos que detectar, porque o maior custo na literatura, pacientes acima de 60 anos, representam em torno de 12% das operadoras, eles levam até 60% do custo assistencial. Por quê? Porque o cuidado é fragmentado. Então, a gente tem mesmo que fazer esse trabalho, não só para evitar o aumento exagerado de prestações de todos, para dar uma melhor qualidade de vida para o idoso, para a gente poder criar a atenção integral à saúde, o cuidado como um todo. Essa questão do médico, estou com a dor, né, na perna, vou no ortopedista. Isso não existe, tem que haver um cuidado clínico, holístico, para que o paciente tenha a sua saúde integralmente cuidada. Aí vai ser bom para todos os lados. É o único meio da gente tentar conter esse custo, esse desperdício na saúde que não pode persistir. Doutora, eu gostaria um pouquinho de chamar mais atenção, talvez pode ser espiritual, religiosa, filosófica, né? Nós vemos sociedades aí que respeitam muito os idosos pela sua sabedoria, né? Você vê algumas filosofias que ensinam a ter muita gratidão aos antepassados. O próprio Confúcio ensinava, né, a importância dos idosos. Aí você tem o mandamento, o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Como é que funciona essa questão, não só espiritual, psicológica, e o apoio familiar, seja de filho, de parentes, né, no auxílio num momento desse? Na verdade, né, todos os nossos pacientes, nós temos que ter um cuidador, seja um familiar ou uma pessoa contratada. E nós preocupamos muito com o cuidador, porque a vida do cuidador não é fácil. Você está ali, né, no dia a dia, cuidando de uma pessoa que já tem alguma doença, está acamada. Então, nós temos o curso para cuidadores, onde a gente vai levando todos esses tipos de palestras, todos os assuntos pertinentes, e a gente percebe um apoio grande das famílias. A nossa equipe é uma equipe muito humanizada, é uma equipe de excelência, e com isso elas conseguem fazer com que criar esse ambiente com a família. E a gente trabalha muito essa questão espiritual, sim, porque é importante. Nós temos psicólogos na equipe, nutricionista, fisioterapeuta, ou seja, é uma equipe multidisciplinar. Isso não é um trabalho centrado no médico. Não pode. O centro desse trabalho é a pessoa, é a medicina focada na pessoa, que aí você trabalha holisticamente. E é isso que a gente faz e tem um resultado excelente com as famílias. O índice de satisfação é enorme. Eu só queria fazer 2 observações, porque eu também atuo numa instituição de ensino e lá nós já estamos na 5ª edição de um curso de cuidador. É as mais variadas pessoas que têm feito esse curso. Inclusive o curso agora começa nesse sábado, quem quiser ainda há tempo de procurar. 3215-6701, fiz aqui meu jabazinho aqui, mas eu só queria dizer, Jamil, que aquele pai que leva o filho, entrega o filho na creche e deixa lá 6, 7 horas, ele pode ficar um pouco preocupado quando o filho crescer e ele ir para o asilo, né, que agora é casa de convivência, né, mudou o nome, e ter lá a sua retribuição por aquele desafio que muitas vezes acontece no dia de hoje, com a mulher trabalhando, né, com a mulher indo para a atividade profissional e tendo essa necessidade da creche. E muitas vezes essas casas aí de recebimento do idoso, né, elas vão fazer esse papel. Mas, sobretudo, Natécia, dizer que com a eficiência da Unimed,
e no setor privado em Juiz de Fora, vendo outros hospitais parceiros, nós sabemos que vocês trabalham com um nível de excelência muito elevado e com distinção nacional. Na campanha política agora, foi destacada aí a questão da saúde na área pública. Como é que está hoje a convivência dessa área pública com a área privada, principalmente tendo uma operadora de tanto prestígio que é a Unimed, destacando-se aí de um cenário nacional, aonde que algumas operadoras não vêm obtendo êxito, né, outras até deixando de existir, e sabendo que a Unimed Juiz de Fora, com seu quadro eficiente, é inclusive chamada para ser modelo para outras Unimeds aí pelo Brasil afora, vivendo numa cidade igual Juiz de Fora, que tem essa característica de uma rede pública que atende o entorno, né, e uma rede privada de um gabarito tremendo, com hospitais bem aparelhados e com profissionais aqui atuando na área de estudo, na área de preparação e acabando ficando em Juiz de Fora para residir posteriormente dessa preparação que a gente vê, e com isso fazendo com que Juiz de Fora tenha muitos médicos disponíveis. Sim. Juiz de Fora tem uma concentração médica enorme, pelo grande número de faculdades de medicina que aqui se encontram. Eu acho o seguinte, a saúde é uma só, Eric. Eu fui gestora do setor público durante uma boa parte da minha vida. Eu tenho um enorme carinho pelo setor público. As melhores ações de prevenção que a gente vê no Brasil são feitas no setor público. O setor público sempre investiu mais e precocemente na prevenção, o que não era uma cultura das operadoras, das cooperativas. Então, tudo que a Unimed pode parceirar, tudo que a gente pode fazer junto com o setor público, eles sabem disso, a gente tem a maior disponibilidade em estarmos juntos nessa luta, porque, na verdade, a saúde é uma só. E quando o meu paciente, meu cliente consulta na rede pública, eu faço ressarcimento ao SUS. Então, não é que não há dicotomia. Os médicos são os mesmos, os profissionais são os mesmos. Então, eu acho que a gente tem que entender que o Brasil tem sério problema de financiamento na saúde pública, mas o que nós pudermos ajudar, o que a Unimed puder parceirar, nós faremos integralmente. Eu acho assim, não se pode dicotomizar a saúde. As pessoas têm que ser bem cuidadas, seja no sistema público ou na Unimed. E o que nós pudermos fazer em parceria, a gente está disponível, e o setor público tem muito da preventiva para nos oferecer. E todos esses serviços da Unimed são gratuitos. O paciente não paga nada mais por todas essas diferenciais que nós oferecemos. Né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre o concurso de Mini-Miss que acontece amanhã no M Hall. Voltamos já. Na verdade, a prevenção ainda é